Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Minhas amadas, o culto de hoje estou oferecendo ao Senhor em ação de graças pelas vidas de vocês, irmãs amadas que têm estado conosco todos os momentos, mesmo apesar de todos os pesares. Vocês têm estado ombro a ombro comigo nesse lugar. E quero oferecer também pelo livramento que o Senhor deu ao filho da nossa irmã Eliane. Ele se envolveu num acidente de trânsito muito sério. O carro teve uma perda muito grande. E pela misericórdia do Senhor, ele não sofreu nada, nenhum dano físico. Que nós possamos estar orando para que ele consiga consertar o carro, que é instrumento de trabalho para ele. Nós vamos ler um texto hoje, que está na Epístola de Tiago. É um texto longo, eu peço paciência a vocês. Tiago 2, de 14 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremes. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar a cada uma de nós no dia de hoje. Mais uma vez te peço uma bênção especial para cada uma dessas irmãs. Tu conheces o levantar e o deitar de cada uma. Tu sabes aquilo pelo qual cada uma tem orado insistentemente na Tua presença. Rogamos pelas suas famílias, rogamos pela vida de Cleiton, que ele consiga resolver a bronca daquele carro batido e possa voltar a trabalhar em paz. E que o Teu nome, Senhor, no dia de hoje, em todas as coisas, seja em tudo glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Minhas amadas, existe uma, eu vou usar a palavra contenda por absoluta falta de outra na memória, mas uma espécie de contenda entre o apóstolo Paulo e Tiago. Um fala que a fé é tudo, o outro diz que a fé sem obras é morta, enfim. Não dá para dissociar as mensagens de ambos. Fé sem obras
é morta e vice-versa. Não dá para manifestar uma fé no Cristo vivo, sem que essa fé produza resultados visíveis. E isso, em todas as épocas, sempre houve esse litígio, essa contenda, essa falta desse casamento entre a fé e as obras. E a fé que não produz obras é uma grande farsa. Que hoje nós possamos refletir que tipo de fé nós temos professado. O texto suscita uma reflexão sobre esse tipo de fé que agrada ao Senhor. Aqui Tiago discorre sobre a relação íntima entre fé e obras. E eu repito, não dá para dissociá-las. Elas trabalham juntas. Não dá para falar em fé sem atos concretos de amor, sem frutos dignos de arrependimento. A fé é uma doutrina-chave na vida cristã em todos os sentidos. Sem ela, a própria Bíblia diz que não agradamos a Deus. Começa que somos salvos pela graça mediante a fé. Fé em qualquer pessoa, em qualquer coisa, não. Fé no Cristo. A fé não é um sentimento vago dentro de nós. É a certeza de que a palavra de Deus é verdadeira e a certeza das coisas que esperamos. É a firme convicção de fatos que ainda não são vistos, mas já existem no mundo espiritual e serão manifestados na hora e no mover de Deus. Estamos vivendo um tempo em que se tem fé em muitas coisas, acredita-se nas coisas mais absurdas, menos em quem se deveria crer, que é Jesus, o Cristo de Deus. A fé verdadeira no Senhor, ela é geradora de mudanças efetivas. Todo aquele que teve um encontro real, vivo e transformador com Cristo, nunca mais essa pessoa foi a mesma. Muito pelo contrário. E ao contrário do que muitos pensam, não há discordância entre Tiago e Paulo no que tange a fé salvífica. Enquanto a fé justifica o homem diante de Deus, as obras o justificam diante dos demais homens. Então eu repito, se você diz ter fé no Cristo, mas não estende a mão para ajudar, para socorrer, para ser ombro para aqueles que estão passando por momentos difíceis, por estreitos, por situações dramáticas, que você possa reavaliar o tipo de fé que você tem professado. A fé genuína no Cristo, ela salva, liberta, mas ela vai muito além do que uma fachada emocional. Muitos, mesmo depois de professar sua fé no Cristo, de serem batizados e fazer parte do rol de membros da igreja visível, voltam às velhas práticas. Por que isso acontece? Porque não houve regeneração de fato, não houve novo nascimento. Que busquemos a trilha da verdadeira fé. E fé é a fé exigida pela palavra de Deus, é aquela fé geradora de intimidade com o Senhor. Você, quando ora uma oração de fé, diante de uma demanda da vida, pode ficar certo que logo, logo o Senhor vai estar entrando com a providência e começa a trazer impressões do Espírito Santo aos corações, com a resposta para aquela situação que tem nos afligido. Eu tenho visto isso acontecer muitas e múltiplas vezes, não só na minha vida, mas nas vidas daqueles com os quais eu tenho contato. Tiago argumenta aqui de forma irrefutável
que há 3 tipos de fé. Presta atenção. Primeiro, a fé morta, árida, que não gera vida. É a fé do intelecto, da mente. Uma pessoa com a fé árida coloca as palavras no lugar dos atos. A vida dessa pessoa não condiz com o seu discurso. Tiago ilustra a sua argumentação com um fato simples e corriqueiro. Alguém necessitado entra na igreja, aquele que tem a fé morta observa o visitante e tem sempre uma saída espiritual, entre aspas, especialmente um versículo na ponta da língua para aquela situação. Esta saída nunca o leva a uma ação efetiva, ou seja, mudar de forma concreta. O texto aqui fala de necessidades básicas, alimento, vestuário e coisas do tipo. Como cristãos, precisamos ser sensíveis às necessidades uns dos outros, sem fazer acepção de pessoas. Não podemos esquecer que muitas vezes Jesus se disfarça para nos testar nessa área. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes Jesus vem disfarçado na forma de uma pessoa necessitada e vem trazendo aquela situação, aquela inquietação, para testar sobretudo aqueles que se acham muito espirituais. Ajudar os necessitados não é uma opção, antes é uma expressão de amor, e a fé opera pelo amor. Somos justificados pela graça de Deus mediante a fé para as boas obras. Aí vem a segunda forma, ou o segundo tipo de fé. A fé manifesta pelos demônios. É a fé que envolve intelecto e emoções. E a gente para aqui e se pergunta, como assim? Demônios têm fé? Tiago aqui usa uma ilustração pesada. Fala da fé dos demônios. Mas como é essa fé? De que forma eles a manifestam? Eles acreditam na existência de Deus, acreditam na divindade do Cristo e na existência de um lugar de castigo eterno. Também reconhecem a suprema autoridade do Cristo. Eles recuam ante o poder da palavra de Deus. A fé morta age no âmbito do intelecto, da razão. A fé demoníaca age no âmbito do intelecto e das emoções. Os demônios creem e tremem. Uma pessoa pode ter um conhecimento intelectual da doutrina, da palavra de Deus, e até se emocionar, sentir arrepios, e ainda assim ir para o inferno. A fé estéril, ela não é salvadora. Tiago aqui apresentou 2 tipos de fé: a fé morta, do intelecto, e a fé demoníaca, que envolve, repito, intelecto e emoções. E em terceiro lugar, vem a fé viva, a fé salvífica, geradora de resultados, envolve o ser inteiro do homem, alma, corpo e espírito. Esta é a fé verdadeira que tem poder e produz uma vida transformada verdadeiramente. E essa fé, quando age no coração do homem, ela não leva a um emocionalismo barato, não. Ela o leva a atos concretos de amor. Quando cremos verdadeiramente, somos transformados e frutificamos para a glória de Deus. Tiago usa como exemplo dessa fé viva Abraão e Raabe, porque eles ouviram e receberam a mensagem de Deus por meio de sua palavra e entraram em ação. O valor da fé é proporcional ao seu objeto. Muitos dizem, eu creio. Em quem ou no que você crê? Não somos salvos pela fé na fé. Muitos creem em muitas coisas, há muitos objetos de fé. No entanto, só podemos ser salvos pela graça mediante a fé
em Cristo Jesus, conforme revelado em sua santa palavra. Isso é sério demais. A fé viva envolve o ser humano como um todo. Não é uma alienação fanática. A fé viva no Cristo vivo toca a profundeza do espírito do homem, gerando-o novamente, e envolve, repito, a sua vontade e o leva a agir de acordo com a verdade de Deus. Essa fé viva, ela é salvadora e conduz à ação e à obediência. Não é uma crença árida ou um emocionalismo barato e fugaz. Reforçando o que já foi dito antes, a fé justifica o homem diante de Deus, e as obras testificam dessa justificação diante dos demais homens. E deixa eu dizer outra coisa a vocês. O primeiro lugar onde essa fé viva, essa fé real no Cristo, precisa se manifestar é dentro dos nossos lares. É muito fácil você manifestar uma fé lá fora, você acudir uma pessoa lá fora, e muitas vezes aquela pessoa mais necessitada de um abraço, de uma palavra, de um aconchego, de uma oração, está dentro da sua casa. Muitas vezes dentro do seu quarto. Que o Senhor, Ele traga luz de entendimento celestial aos nossos corações, que Ele derrame sobre nós graça sobre graça, e sobretudo nos dê olhos espirituais, olhos que vejam, que nos dê sensibilidade espiritual para perceber aqueles que necessitam desse toque de Deus através das nossas vidas. O que é que nós conseguimos aprender dessa breve meditação? Em primeiro lugar, Tiago enfatiza que o cristão genuíno pratica a verdade, não se apega simplesmente às doutrinas antigas, mas pratica essas doutrinas na vida diária. E eu não estou falando aqui de sair esfregando versículo na cara do povo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de vida no altar. Não há pregação mais contundente, mais marcante do que aquilo que é vivido por nós no dia a dia. Repito, a começar de dentro dos nossos lares. Segunda coisa, obras sozinhas não salvam, nem produzem fé, mas fé genuína em Cristo produz transformação e obras. Em terceiro lugar, o cristão verdadeiro não possui a fé morta dos intelectuais, nem a fé emocional dos demônios, mas a fé viva, dinâmica, de homens como Abraão e de mulheres como Raabe. Essa fé viva transforma a nossa vida e nos faz trabalhar para a excelsa glória do Senhor. Voltando à questão de não ficar esfregando o versículo na cara do povo, e eu repito, começando de dentro dos nossos lares, que nós possamos, em determinadas situações que você já falou o que tinha que falar, que você já pregou o que tinha que pregar, já anunciou o que tinha de anunciar, não deu resultado, dê aquela recuada estratégica e entre na santa conspiração com o Espírito de Deus. Que possamos orar, entregar aquele filho, aquele marido, aquele irmão, aquela irmã, aquele vizinho problemático, aquela pessoa que tem tido dificuldade, que tem litígios conosco. Apresente ao Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto vai te responder. E vai te responder da melhor maneira possível, porque eu aprendi há muito tempo que nós não podemos dizer a Deus como é que Ele tem que fazer. Hoje sabe de uma história do povo da ordem a Deus, eu exijo, eu quero, eu faço, aconteço. Quem somos nós para dar ordens a Deus? Que apresentemos diante de Deus as nossas demandas e que possamos dizer: Senhor, eu não sei nem pedir, nem orar como convém, mas apresento diante de Deus essa minha demanda, apresento essa pessoa difícil, complicada, problemática,
E eu já estou dizendo amém para aquilo que tu farás, seja o que for. E que a glória do Senhor, ela desça nessa situação em nome de Jesus. E por último, a fé viva em Cristo Jesus age para a salvação e para a vitória sobre o pecado. O tipo de fé que professamos vai determinar se realmente estamos em Cristo, se verdadeiramente as velhas coisas passaram ou não. Muitos creem em Cristo, mas com uma fé morta, intelectual. Outros também creem, mas com uma fé demoníaca, emocional. Só os que creem com a fé viva, que envolve o ser inteiro, recebem salvação e vitória sobre toda inclinação maligna. E eu deixo uma pergunta, e que não quero que vocês respondam para mim. Essa pergunta é para todas nós, inclusive a mim. Que tipo de fé temos manifestado? Que o Senhor, Ele aplique essa palavra e essa pergunta aos nossos corações, nos levando a responder diante do Senhor com temor e tremor. Amém? Vamos orar umas pelas outras.